Olá, tudo bem? Eu sou Italo Paiva, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Hoje com um convidado muito legal, especial aí, meu amigo Emanuel Santos. Seja Muito bom estar bem-vindo. aqui. Vamos bater um papo, né? Trazer muito insight para essa rapaziada. É isso aí. Pra cima. E você que está chegando agora, o Giro de Negócios, Emanuel, é uma oportunidade para a gente trazer empresários, empreendedores, gestores, pessoal que está fazendo a diferença aí no nosso mercado, né? Aqui do estado, da nossa cidade e do Brasil inteiro aí. Então eu já tô vendo que é uma honra estar aqui sentado, batendo um papo contigo. A gente vai trocar uma ideia legal aqui hoje. Eu tenho certeza, sem dúvidas. E você que está aqui comigo, né, tudo é feito com muito carinho, espero que você goste. Já já você vai conhecer melhor aqui o Emanuel. O Emanuel que é empreendedor, não só na área digital, Na mas área tem negócios física físicos também. também. É um cara aí que falou para mim aqui um detalhe que faz toda a diferença por muito tempo. Foi líder mundial. Eu fui o melhor trader do mundo de 2019 a 2020 e isso fez com que eu tivesse uma expansão enorme, né? Porque é interessante, a gente vai falar sobre essa questão de como que é importante o posicionamento digital. Porque você até ressaltou aí que eu comecei no digital, e aí, com o tempo, né, já se passaram aí 8 anos, eu acabei entrando no varejo, eu acabei entrando em outros negócios físicos, e o papo vai ser bem legal. Sim, sim. E o Emanuel está aqui conosco e eu tenho certeza que a gente vai perguntar aí toda a trajetória dele, erros, acertos, História boa, história ruim, histórias de tem que ter história aprendizado, boa, tem tem que que ter ter. tudo, tem que ter tudo. Emanuel, eu queria iniciar perguntando, né, se você é aqui do Ceará ou Sou... você é de algum outro Vou estado, como é que é começar, o seu começo ali, o berço familiar? o pessoal que não me conhece, vou começar do início, né, vamos lá. Eu vim de um assentamento no interior do Ceará. Existe distrito, existe cidade e existe o assentamento, né? Eu vim de um assentamento de 60 famílias que é chamado Fazenda Casinhas, que é no interior do Ceará, ali, lá para Sobral, aí Sobral e Caracará, pouca gente que vai saber onde é, mas É o interior do é interior. como eu vou dizer, lá para dentro, lá para dentro mesmo. Então, eu vim de um assentamento, né? Hoje eu tenho 32 anos, como você bem sabe, e o Emanuel surgiu ali aos 14 anos, né? Às vezes a pessoa acha assim, o cara cresceu rápido, mas eu gosto de falar que eu tenho 32 anos, mas eu cresci, eu enriqueci aos 14 anos, mesmo sem ter nenhum real no bolso. Então eu vim de um assentamento chamado Fazenda Casinhas, lá tem 60 famílias, e a minha cabeça, ela foi moldada lá, né? Ahn, fui criado pelos meus avós, né? Fizeram um papel magnífico na minha criação. Não só na minha, mas também na criação dos meus outros 5 tios, que eu chamo tio, mas são irmãos. Né? A gente compartilhava, às vezes até do mesmo prato para poder se alimentar. Né? A gente veio, eu vim de uma família realmente muito, mas muito humilde, onde a gente não teve nenhum exemplo de empreendedorismo. Exemplo, hoje, o maior exemplo da minha família de empreendedor é eu, né? Porque já são 8 anos, eu tenho 7 anos que eu consegui prosperar, né, como um empresário, como um empreendedor. Obviamente você sabe que eu comecei no digital. E é interessante esse negócio de da onde eu vim, porque até hoje, né, quando eu vou lá, sempre eu sou muito bem recebido por pessoas que eu, de alguma forma, passei minha vida toda vendo todos os dias, né? E eles, nossa, você conseguiu. Eles não perguntam como que eu consegui, eles só afirmam, você conseguiu. Por quê? Porque lá no início, nas casinhas, cara, que é o assentamento de onde eu vim, eu falava todos os dias que um dia eu ia conseguir, né? Eu ia conseguir. Conseguir o quê? Eu ia conseguir, né? Porque eu tinha uma visão diferente que eu não queria de alguma forma acabar igual meu pai, né? Que eu chamo de pai, que é meu avô, que me criou. Um cara que era pescador, que tinha que pescar todos os dias, 5, 6 horas dentro de uma canoa para poder colocar pelo menos o básico na mesa, né? E, inclusive eu peguei boa parte da vocação dele. Eu fui morar no assentamento aos 4 anos, né? A minha mãe, por algum motivo, ela nos deixou, eu e mais dois irmãos, com meu avô e minha avó. E meu avô e minha avó tinham mais 5 filhos. 8 meninos nas costas, sem nenhuma renda, sem nenhuma certeza do que iria comer mais tarde, né? Mas Deus é maravilhoso. Era o avô e a avó? É, Dos dois, né? os dois criaram nós três, né? Que eu tenho mais dois irmãos.
e mais 5 Cinco filhos que eles filhos. tinham. Então, dos 7 aos 14 anos, eu era pescador com meu avô. Eu era o que ia pescar com ele para poder colocar comida na mesa. E a pesca lá não é aquela pesca de vara, não. É a pesca na canoa que o pessoal do Ceará sabe. Que é você fica aqui, ó, e vai soltando a linha e se enganchar a linha, você tem que mergulhar. Então, é muito boa essa parte da minha vida que eu lembro de tudo isso. E eu lembro com muito carinho, cara. Por que eu lembro com muito carinho? Porque dos 7 aos 14 eu fui pescador. Dos 14 aos 17 eu era pescador e fazia carvão. Era a nossa única e exclusiva fonte de renda. E era com muito sufoco que a gente conseguia comer, porque um assentamento. E eu não sei o que aconteceu, falando de forma geológica, porque na época tinha muita seca. Hoje, na região que eu morava, né, da onde eu vim, não tem mais tanta seca como antes, né? Deu uma melhorada. Deu uma Quando melhorada, quando né? tu É voltou lá, interessante isso. tava mais verdinho. É mais verdinho. Tinha água, né? Fizeram 2 açudes e tudo mais, mas na época a gente enfrentava seca mesmo. E a gente passava por esse tipo de dificuldade, porque se não tem água, não tem peixe, não tem peixe, não tem comida. Se não tem comida, a gente faz o quê? Vai passar fome. Então a gente passou muita necessidade. E eu surgi daí, cara. E essa história que tu fala assim, rapaz, Ítalo, aos meus 14 anos foi que eu tive um... Pronto. O que foi? Foi uma conversa com alguém? Não, foi na alguma verdade, coisa que tu foi uma leu? situação bem delicada. Vamos lá. Que situação foi essa? Primeiro que você nunca nasce sabendo o que você vai traçar daqui pra frente. Na verdade, você ativa algo que te leva, basicamente, a entender que, olha, eu tô nessa vida hoje, eu quero sair dessa vida. Então, eu preciso fazer o A, o B e o C e o D para chegar em outros níveis. Então, como eu falei, eu fazia carvão, né, com meu avô. E a gente fazia carvão muito longe da região que a gente morava. Era tipo 10 km para dentro da mata. Cortava madeira, tirava folha do chão para poder colocar na caeira. E nesse dia tava eu, meu tio e meu avô. Que eu não chamo de avô, eu chamo de pai, né? Eu, meu tio e meu pai. Meu tio tinha 17 anos, eu tinha 14. E meu pai já era idoso e estava lá trabalhando. Então, quando a gente ia fazer o carvão, então era interessante, que a gente levava só uma garrafa d'água para cada um, rapadura e farinha. E a gente não poderia voltar. 10 km andando é longe. Ave Maria. É longe, então a gente Não era nem de bicicleta, era andando. A gente tinha que ir e a farinha e a rapadura tinha que dar até terminar. E nesse dia específico aconteceu uma situação que eu falei, não quero isso pra mim não. Que foi, tava muito quente, o meu tio acabou bebendo a água dele, aí bebeu a do meu pai, acabou a rapadura, acabou a farinha, então meu tio ficou estressado porque acabou a comida e acabou a água, normal. Só que o meu tio brigou com o meu pai, lá brigou, discutiu, pô, vamos pra casa, e meu pai, não, a gente não consegue ir, que a gente tem que acabar, e realmente a gente tinha que encerrar, porque se fosse no outro dia não ia dar pra voltar. E aí o meu tio cansado, meu avô cansado, meu pai cansado, na verdade, eu cansado, mas a gente tinha que terminar. Então meu tio estressou e eu vi, né, quase eles se agredindo, né? Você entende essa parte? Os dois iam se agredindo porque um estava cansado, queria comer, queria ir para casa, e meu pai, não, nós não podemos ir, nós temos que acabar. E aí eu vi aquela situação de duas pessoas que se amam, porque a gente sempre foi amoroso um com o outro, tanto meu pai, que é meu avô, minha mãe, como meus tios e eu. Era amor ali na família, mesmo na dificuldade. Mas ali a fome, a vontade de ir para casa, de descansar, estava muito grande. E aí duas pessoas que se amam discutiram. Porque um queria ir embora para descansar e comer, o outro queria terminar para que tivesse mais comida na mesa na próxima semana. Os dois não estavam errados, eles estavam mim, certos, mas entraram num atrito grande. É isso que eu quero que você entenda, porque ali, naquele momento que eu vi aquilo, que duas pessoas... Meu tio ama meu pai, isso é claro. Eu vi duas pessoas discutindo para decidir se tinha razão quem queria ir embora ou quem ficasse. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Aí eu coloquei na minha cabeça, naquele momento, era quase 4 horas da tarde. Despertou, né? Até hoje essa voz está na minha cabeça, que é o seguinte: eu não me contento com isso. Quando isso entrou na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: como que eu vou enriquecer? E eu não sabia o que era enriquecer, eu não sabia o que era rico. Eu não tinha exemplo de rico. Não tinha parâmetro nenhum, né? Não tinha case de rico, eu não sabia o que era um rico.
Para mim, o rico era o cara do meu próprio assentamento que tinha um carro, que tinha comida, que tinha lá mistura todo dia, né? Então, para mim era o rico. Só que eu falei, cara, eu vou enriquecer. Mas como? Nunca tive case, nunca tive exemplo, mas começou ali. Você vai ter que fazer alguma coisa para enriquecer. Olha a frase, você vai ter que fazer alguma coisa com 14 anos para enriquecer. A tua cabeça, tu contigo mesmo. A minha cabeça, essa voz começou e foi assustador. Me perseguia quase que 24 horas. Por quê? Eu costumo dizer que foi ali que começou a minha sede de vencer. Vencer, a palavra vencer aqui está denominada realmente em mudar de vida. Porque eu passava fome, não só eu, né? Minha família, a gente era necessitado, a gente era pobre, né? Passava fome, trabalhava muito e era matando uns 50 leões por dia, não era nenhum. O leão já batia na porta de manhã, bora lá, bora ver o que vai acontecer. Então o que aconteceu, Ítalo? Essa voz começou na minha cabeça nesse dia, era quase 4 horas da tarde, e o único problema era, o que eu devo fazer? Uma criança de 14 anos que não tinha exemplo, e é importante você, e você sabe disso, que a pessoa para ela sair daqui e ir para outro lugar, ela tem que conhecer o caminho, e às vezes é muito bom você ter um guia. Eu não tinha guia, suporte, não tinha né? exemplo, não tinha case, mas eu sabia que eu queria enriquecer. E Deus é maravilhoso em tudo, né? A gente dormia cedo, né? A gente chegou realmente ali umas 5h30 da noite, da tarde ali em casa. E a TV estava ligada, a TV Tubão, sabe aquelas TV Das Tubão? antigas, né? E estava passando uma matéria sobre os alunos do Ceará que eram os que mais eram aprovados, por exemplo, no ITA, e falavam que os salários eram os maiores salários, né, do Ceará, e bastava estudar. Foi aí que veio um insight que até hoje é um lema na minha vida. O que faz eu mudar de vida? Conhecimento. Então, uma criança de 14 anos, naquele momento, se tornou a pessoa que mais estudava. Eu estudava todos os dias. Mas é que tá a história que começa a ficar interessante, por quê? Porque eu estudava tudo. História do Brasil, geografia, química, matemática, porque na minha cabeça enriquecia quem era inteligente, quem sabia de tudo. E com isso eu dominava a redação, dominava com 14 anos, tá? Eu estava o quê? Na 8ª série. Me tornei uma pessoa inteligente em assunto com base em conteúdo de livro didático. A minha ideia, a minha cabeça era isso. Porra, eu vou enriquecer se eu for inteligente. Hoje a gente sabe que não é só isso que te faz prosperar, né? Um bom planejamento, um bom projeto, uma boa empresa te faz prosperar. Um bom negócio. Mas na época, com 14 anos, Dentro das tuas limitações, a tua visão era de que quem tirasse 10 no colégio... Você tá entendendo como é complicado quando você não tem exemplo, quando você não tem mentor? Eu sou o cara que levanta a bandeira do mentor. Né? Eu pago caro, eu já paguei 200, 300 mil reais para poder aprender sobre algo da minha área. Então, naquela época de 14 anos, né, o que fez a diferença na minha cabeça? Era entender que pessoas inteligentes prosperam. E é real, né? Claro. Salomão, ele tinha sabedoria que levava a entender que ele era inteligente, fazia boas escolhas e tudo mais. E eu não sabia de toda essa história de Salomão, não, tô só ressaltando porque hoje a gente sabe. Então eu comecei a estudar tudo que você imaginasse. Química, física, biologia, geografia. E numa idade bem legal, né, cara? De absorção boa. E aí tempo. E é legal o que eu vou te falar agora, porque assim, eu tô falando do início de uma mudança da água pro vinho, porque eu não tive exemplo. E quando você não tem exemplo, você já tem um destino que basicamente está traçado ali, cara. Exemplo, existe casos, por exemplo, das lendas que falam que crianças que são criadas com lobos acham que são lobos, né? Então, se eu permanecesse com aquela cabeça de que, isso aqui é o suficiente... Tava lá até hoje, né? Tava lá até hoje. Se eu não tivesse essa explosão, né? Eu não estaria aqui hoje, né? Não estaria vivo há 8 anos na internet, né? Me posicionando. Então, eu aprendi, né, que você tem que buscar conhecimento, mas na época não serviu para mim para absolutamente nada. Eu só era inteligente. Mas aonde que a minha inteligência tinha capacidade? Onde que era validada? Na escola.
Só na escola, Mas tirando só uma ali, nota boa, né? nota boa, aluno exemplar, show. Mas aí, eu não via, por exemplo, a visão inicial que era o enriquecer. Porque não importa a idade, amigo. Na hora que você coloca na cabeça que você vai enriquecer, você vai prosperar, você enriquece. Hoje, por exemplo, com a ascensão da internet, tem criança aí de 14, 15 anos que está vendendo todo santo dia. Então, eu sou um dos mais arcaicos nesse pensamento. Muitos abandonando a escola para ganhar dinheiro logo. E aí é que entra um papo muito interessante aqui na nossa conversa, que é o seguinte. Você percebeu que de cara já aconteceu uma premissa aí que é o quê? Ah, eu preciso ser um bom aluno. O Emanuel precisa ser um bom aluno. Fui sempre um bom aluno. Aí, aos 17, né, a minha mãe reapareceu, me chamou para morar na cidade mais moderna, que, olha a cidade moderna, era Forquilha. Tinha 22 mil habitantes. Tinha mais pessoas, né? Então lá era para me estudar, né? Com o intuito de fazer faculdade. E aí, Ítalo, amigo, aqui começou uma jornada muito maluca. Porque Tu foi morar com ela? Foi. Olha de início, lá aos 14 anos, a vozinha nunca me abandonou. Nunca parei de estudar. Nunca fui o cara pouco inteligente. Sempre fui muito inteligente. Inteligência é diferente de sabedoria. Tem que compreender isso, tá, pessoal? Eu sabia de tudo, sei muita coisa. Tu foi buscar a inteligência. Fui buscar. Então essa minha jornada mudou quando a minha mãe apareceu. Eu fui morar com ela em Forquilha, que é uma cidade no interior do Ceará também, né? Próximo de Sobral, a 15 km de Sobral. Lá, eu me encontrei, tipo assim, perdido. Porque eram muitas opções, aí eu tinha que ou estudar, né, já com 17, ou trabalhar. E aí fui entregador de bebida, trabalhei em reciclagem, né, separando material de reciclagem. Trabalhei durante 7 anos, minha última profissão foi cobrador de Topic. Né? Nas minhas partes eu falo que é cobrador de ônibus, mas é Topic. Topic cabe 15 pessoas, a gente bota 30. É uma coisa meio que o cara tem um carro, né? Uma van, aí faz lotação, Faz né? lotação, frete. E é interessante porque, assim, o cobrador, cara, ele tem que se encaixar ali, porque a Topic cabe 15, né? De acordo com o Detran, cabe 15. A gente coloca 30 pessoas dentro do Topic. E aí, cara, essa foi a minha última profissão. 7 anos, muito 7 tempo. anos. Por que eu falo que foi a última? Porque dos 17 aos 23 ali, eu fiquei pouco tempo trabalhando em entrega de bebidas, também já fui lixador de imóveis. E aí, por último, fui cobrador. E foi onde eu conheci a minha profissão, né? Que foi no mercado financeiro, aos 23. O fato é que é o seguinte, quando a minha mente mudou lá nos 14 anos, eu ainda estava focado, e até essa idade aí, até os 17, eu ainda estava focado em aprender, mas eu não sabia o que aprender. O que isso quer dizer? Eu estava perdido. Às vezes o cara é super inteligente, é um cara autodidata, mas o cara está perdido. Eu não sabia qual era o meu objetivo, eu não sabia a vocação. Ele tá sem direcionamento. Eu estou sem direcionamento, sem a luz. E foi aí que eu comecei uma jornada de perdição. O que isso quer dizer? Eu fui aprovado em biomedicina, fui aprovado em medicina, fui aprovado em engenharia, fui aprovado em direito, fui aprovado em letras, nota máxima no Enem. Isso demonstrou que aquela jornada dos 14 anos até os 20 anos estudando fez sentido, né? Mas para a área acadêmica. Então, eu comecei uma série de... Como é que diz, cara? Eu senti na pele o quanto que eu estava perdido e errado. Mas tu acha que perdeu tempo? Perdi. E eu vou te explicar. Porque tem muita gente que tá nos assistindo que de repente tá vendo essa situação ou tem um filho que tá nesse... Eu vou logo levantar uma bandeira, tá? Que é o seguinte. No Brasil, se você quer enriquecer, você vai empreender. O Brasil é o país onde você tem mais facilidade, não é que é o mais fácil, tá? Mas você tem facilidade de colocar um negócio. Não é que vai dar certo o primeiro negócio, mas você tem mais chance de prosperar com o negócio certo. Só bota isso aí na cabeça. Quem tá aí do outro lado assistindo o podcast, que o meu público vai assistir, tá? E o meu público tá nessa área que tá um pouco perdida, tá nesse momento de tá perdido. Se encontrar, né? De achar. Eu foco na parte acadêmica, eu foco na parte de tentar buscar conhecimento específico, né?
Então, eu me perdi tanto. Olha o que aconteceu, olha o tanto de anos que eu coloquei, né? Joguei fora. Eu fiz 3 anos de biomedicina. Faltando um ano, eu falei, não quero. Eu não nasci para ser biomédico. Aí ganhei uma bolsa de direito na melhor faculdade de Sobral, que é a Luciano Feijó. Fiz três meses. Não gostei. Ou seja, olha o nível que eu estava perdido. Perdi 3 anos de início numa faculdade, porque a minha mãe gostava da ideia do filho ser biomédico, e eu fui o primeiro a ser aprovado em 9 vestibulares. Inclusive, como eu falei, né, eu passei em medicina no remanescente. Então, isso, na minha família, ninguém foi aprovado no vestibular. Ninguém. Foi aprovado em 9, nota máxima no Exame Nacional, né, que é o Enem. Então isso eu tenho orgulho, porque eu fui um bom aluno, eu fui uma pessoa que tinha ali o discernimento de que estudar era necessário, mas quando começou a pesar na minha cabeça, eu realmente tive que tomar atitudes sérias. Por exemplo, larguei uma faculdade. Largar uma faculdade é pesado, por exemplo, você perdeu ali 3 anos. Pra quem também de repente não tinha tantas opções, de repente a faculdade Mas era uma saída, o né? peso disso na época para mim era Foi muito muito grande, porque julgado, né? a minha mãe, né, e inclusive Pressão. eu tenho uma mensagem sobre isso, porque o pessoal que tá assistindo. Eu tinha uma pressão de que, poxa, a minha mãe tá muito feliz, porque eu sou um filho, eu sou um cara que tô buscando aí crescer na área da saúde, tô me formando biomédico, até que um dia eu tive que fazer uma anamnese. Cara, é isso que eu quero? Não, não é o que eu quero. Se posicionou, né? Me posicionei. Aí tive que decepcionar pessoas para que eu consiga atingir ali o linear da minha caminhada. Essa escolha foi muito difícil. E que mensagem de início dá para ter aqui? Às vezes tem pessoas que estão querendo seguir o sonho de outras pessoas. E nesse momento eu estava seguindo o sonho de outras pessoas. Péssimo isso, cara. E eu passei muito tempo fazendo o que outras pessoas queriam e não era o que eu queria. Ou seja, eu estava carregando o sonho de familiar nas costas, justamente porque eu não tinha posicionamento. E quando você tem posicionamento, as coisas rodam mais rápido. Por exemplo, se você colocar na cabeça hoje, eu vou empreender, eu tenho nenhum real. Então, o primeiro passo, você vai conseguir imaginar N formas de você prospectar e, de alguma forma, arranjar capital. Tá? Jeito. O dinheiro tá espalhado por aí. Tem uma frase que é interessante. O dinheiro não some, não. O dinheiro tá por aí. Tá por aí. Agora, como que você vai estar buscando o acesso a esse dinheiro? Vai depender 100% de você. Ninguém vai estar te entregando de graça. Né? Não existe almoço grátis, não existe te dar dinheiro, não existe fazer dinheiro. Não se faz dinheiro, não. Você conquista o dinheiro. Então, nessa época da academia, né, da faculdade, Ítalo, eu comecei a enxergar, cara, eu ia infeliz. Eu estudava, eu estudava para concurso, ia trabalhar e fazia faculdade. E ainda passava necessidade até os 23. Dos 17 aos 23, eu tive uma longa jornada de busca de conhecimento, peguei o conhecimento, mas até os 23 anos eu ainda estava com uma dificuldade enorme, às vezes não tinha nem o que comer. Então a conta não estava batendo, irmão. A conta ali não estava batendo, porque eu era um cara inteligente, consegui méritos enormes, que é passar em vestibulares bons, faculdades boas, mas cadê o crescimento, né, financeiro? Agora sim, Emanuel, tu já pensou, cara, se tu tem ali perto de ti uma ideia de alguém que pegasse essa energia e canalizasse, né? Por isso que eu falei no começo da nossa conversa que eu sou totalmente a favor de você ter uma case e fazer de tudo para que essa case seja seu mentor. Eu, por exemplo, no Brasil, eu morava em Alphaville, São Paulo, morei 3 anos, tá com 1 ano que eu estou de volta aqui no Alphaville, Ceará. Eu já cheguei a pagar a mentoria de R$250 mil só para poder ter acesso a informações de um cara. Hoje, né, a gente sabe muito bem que é importante você ter um mentor. Exemplo, empresários que querem crescer e ter o seu resultado, não tem segredo. É chegar no Ítalo e falar, cara, quanto que é a sua mentoria, quanto que é a sua assessoria?
Eu quero pagar o seu tempo, eu quero pagar o seu conhecimento. Porque quando você compra um treinamento, quando você compra uma mentoria, uma assessoria, você não está comprando uma mentoria, você está pagando o tempo do cara, está pagando pelo conhecimento do cara. Uhum. Então, isso tem que ser separado, tá? É uma ideia que tem que ser separada. O tempo e conhecimento são os maiores ativos do ser humano. Se você atingir o sucesso, você tem a receita sim. Agora, a forma que tu transmite a receita pode ser que seja eficaz para a pessoa que está pagando, como pode não ser. Uhum. Mas se você realmente tem resultado, se o Ítalo realmente tem sucesso e a pessoa adquiriu e transformou o Ítalo em mentor, e a pessoa está disposta a pagar o preço de aplicar tudo que tu está ensinando, é inevitável que vá dar certo. Que aconteça, né? É por isso que eu sou, como eu falei pra você, eu sou muito a favor quando eu tenho um mentor, amigo, eu grudo nas costas desse cara e só saio quando eu pego o conhecimento dele. Uhum. E é isso que me fez escalonar, né? Porque você vai ver que eu comecei numa profissão aqui na internet e hoje eu tenho vários negócios que além da internet, né? Viu, Então- mano? E outra coisa também vale ressaltar aqui, a cronologia, tá? Dessa época. Devia ser 2010, Por aí. 2012. né? Não tínhamos tantos conteúdos como nós temos hoje organizados, Não compilados. tinha esse acesso, né? Não tinha. O Hoje- smartphone não era tão. Era longe de ser popular. Só pra você ter um exemplo como as coisas mudaram, não tentando lhe interromper, amigo. Não, pode falar. Hoje, por É exemplo, eu li mais de 200 livros. Li mais de 200 livros. Porém, só até 2019. Depois, eu li mais uns 50. Mas não li, eu ouvi. Ó, a diferença. nosso. A diferença da absorção de Não é conteúdo, isso. né? Então, a internet. Não é a internet, porque a internet existe aí há mais tempo. A forma que o conhecimento está sendo disponibilizado na internet hoje facilita até a gente ter acesso ao próprio conhecimento. Então, hoje, eu não treino ouvindo música, eu não corro, né? Eu gosto de praticar alguns esportes. Eu tá sempre ali um podcast, sempre ali um resumo de um livro. Uhum. Então, para quem quer se tornar uma pessoa sábia em determinado assunto, existem inúmeras formas de você adquirir mais rápida essa forma de conhecimento. Muito bem. Eu lembro muito bem que eu passei 3 dias buscando conhecimento sobre gestão, né? Porque durante muito tempo eu deleguei, sabe? Todas as minhas empresas eu delegava. Aí eu fui estudar sobre gestão, comprei um curso muito famoso aí e matei o curso em 3 dias, mas também treinava 3, 4 horas por dia, porque a minha justificativa enquanto treino, Sim. estudar, ouvir. E é isso, na época eu tinha que folhear livro, tinha que escolher o livro do assunto certo, então foram mais de 200 livros realmente folheados, até hoje, né? Grifados, né? Na minha Estudados casa, mesmo, na minha né? casa, na biblioteca da minha casa, na biblioteca do meu escritório, tem que ter livro, porque eu gosto da questão de pegar o livro, por exemplo, seu livro aqui, eu gosto de sentir, né, ver, porque eu sou arcaico no sentido de que eu gostava de acumular o livro, né, mas hoje tem esse recurso de alguma forma, até ali, ó, o primeiro livro que eu li ali, ó, tinha até uma amiga aqui da gente tá mostrando aqui, e interessante, ó, esse livro ali, amigo, deixa eu ver aqui, esse livro aqui que tá em destaque, lembra que eu falei que a minha vida, né, por um momento eu achei que tava, tô fazendo errado alguma coisa, já tô na faculdade boa. Foi esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, O Segredo da Mente Milionária. É clichê demais o que eu vou falar, porque é real. Todo mundo fala, o livro que mudou a minha mente foi O Segredo da Mente Milionária, foi Pai Rico, Pai Pobre. Mas o que mudou a minha vida foi O Segredo da Mente Milionária realmente. Por quê? Na nossa conversa você já percebeu que eu tava perdido. Eu queria ser rico, mas não sabia o que era ser rico. Eu não sabia o que era ser rico. De acordo com o FGV, é rico no Brasil quem ganha acima de 10 mil reais. Hoje, né? Mas na época eu não sabia o que era ser rico. Quanto? 2 mil para mim era muito. Mas 2 mil não torna uma pessoa rica, né? E esse livro me mostrou vários... ele fala sobre arquivos, né? São 17 arquivos que de alguma forma faz com que você tenha um conhecimento diferente, atitude diferente sobre dinheiro. E esse gatilho do livro que eu acabei de citar, né? O Segredo da Mente Milionária, fez eu ler outro livro que é do Napoleão Hill. Muita gente não gosta de Napoleão Hill, mas eu amo o quanto que ele foi esperto, cara. Né? Muito esperto. Antes de a gente começar a gravar o podcast, você falou muito sobre ambiência. Você falou, botei um terno bonito e fui lá palestrar lá no aberto, né, cara? Durante muito tempo eu entendi a importância do ambiente e da importância de você, antes de ser, pareça, até você ser.
Eu sou a favor disso. Antes de você ser, você acha como se você já fosse até você se tornar. Ah, mas eu acho errado. Não, você não está entendendo. Quando você tem um objetivo, você tem que fazer acontecer, cara. Eu digo que duas coisas. Eu digo que eu já era rico antes de ter recurso. Muito tempo eu sempre fui muito bem sucedido na minha mente. Eu tenho essas lembranças são muito boas, né, nesse bate-papo, que é o seguinte. Eu fui 7 anos cobrador, né? Uhum. Durante 7 anos, passavam mais de 400 pessoas por mim e eu dava bom dia para todas as 400. 10%, 40 pessoas falavam bom dia. Ou seja, Poucas. as pessoas não ligavam para mim. E as que ligavam, invisível. eu era invisível, né? Por quê? E tá certo, a sociedade hoje só dá visibilidade para quem agrega. E tá certo. O mundo é cruel. Tá né? certo. E não tem nada de errado. Só que eu quero ressaltar isso, sabe por quê? Porque as pessoas que conversavam comigo, porque assim, quando eu era cobrador, não é que tinha um posto pra você, não. Era debaixo de uma árvore, esperando o meu top pequeno, né, que é o meu motorista, vir me pegar, e lá é onde as pessoas esperavam. É um monte, assim, no sertão é assim. Então, sempre tinha pessoas que conversavam, pô, o que você tá fazendo? Né? Sempre com um foninho, eu. O que você tá fazendo? Não, tô estudando aqui sobre inteligência emocional. Nossa, mas pra que é isso? Eu falava a mesma frase pra todos. E sem gaguejar. Um dia eu vou ser rico. Então, eu sou muito conhecido na minha cidade por conta disso. Eu falava, na época, né, solteirinho, as bichinhas, eu ficava, um dia eu vou ser rico. Um dia eu vou ser rico. E na cabeça das pessoas que recebem essa mensagem impactante, né? Um dia vai ser rico. Aí lá na frente ele já dizia pra mim, né? Acontece? Não, acontece demais. Para os meus amigos, né, da época, que, obviamente, quando se trata de uma profissão digital em um sertão, a gente tá falando de Forquilha, gente. Você que não sabe onde é Forquilha, que eu acho difícil, né? Procura aí onde é Forquilha. É o interior do Ceará. E eu entrei no mercado, que é um mercado totalmente tecnológico, voltado a 100% da internet. Ou seja, eu comecei a operar mercado financeiro. Não tinha nenhuma case sequer na região. Sim. Na verdade, foi a primeira case do Nordeste. E me tornei o maior do Brasil e o maior do mundo também. Então, olha da onde surge. De repente você não tinha nem computador. Não, é isso que é legal. Eu tenho uma foto que tá lá no meu Instagram que mostra o momento exato que eu estava estudando. Era um LG K10, quebrado, tela quebrada. A minha calça estava rasgada no fundo, mas eu estava lá estudando sobre mercado, sobre inteligência emocional. E o fato que eu estava querendo te falar é o seguinte: eu me recordo todas as pessoas que eu falei, um dia eu vou ser rico. Eu me recordo de todas que riram, porque essas que riram não é mensagenzinha para corte, não é mensagenzinha para que eu vi alguém falando que eu achei legal, não é que realmente todas que riram de mim na época, durante esses anos que eu tô na internet, em algum momento elas vieram pedir ajuda ou emprego. Porque elas não sabiam o que é uma pessoa determinada. Amigo, principalmente o homem que coloca na cabeça que vai ser um homem próspero, irmão, tudo que é lícito ele vai fazer. Ele vai passar por cima de tudo e de todos para fazer acontecer. Principalmente pro cara que tem a vivência na pobreza. Eu falo muito isso, irmão. É igual a frase do Lobo de Wall Street. Eu já fui um homem pobre e eu já fui um homem rico. E toda vez eu escolho ser rico porque a minha cabeça é só uma. A minha cabeça é assim. Eu não vejo nobreza na pobreza. Eu não vejo, cara. Na verdade, é até legal porque eu acho que você vai concordar. A pobreza, ela torna você vítima. E aí você é aquela pessoa vitimismo. Ah, mas eu nasci assim, eu sou assim. Foi assim durante toda a minha geração até chegar em mim. A minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos, vai fazer agora. Ela sabe, ela fala: papai, nós somos ricos. Nós somos, minha filha. Papai conseguiu. E ela, ou você também é, você vai ser. Se você tiver o consentimento que você merece, você vai ser. E ela tem 4 anos, ela conversa esse tipo de assunto. Por quê? Bom. O meu pai, que é meu avô, não conseguia. Ele só falava comigo assim: ó, nós vamos ter que buscar uma forma de comer hoje. Olha a diferença de conversa. A minha filha, Zoe, com 4 anos, fala: papai, você trabalha muito pra gente. Eu trabalho muito, meu amor, pra gente ter condições. E ela brinca: vamos pra... que já viajou em alguns países, né? Vamos pra Disney. E a gente fala com uma tranquilidade de que ela sabe que o pai dela tá todos os dias, de 5 horas da manhã até meia-noite, dando o melhor. E eu nunca termino o ano
do mesmo tamanho. São Sempre 8 crescendo. anos. São 8 anos na internet. 8 anos. E olha que nessa minha jornada já aconteceu tanta coisa que era pra cair. Mas não. Entra ano e Só o sai ano. começo, cara. Entra ano e sai ano. Só É o começo. inevitável que eu cresça. É inevitável. Chega a ser assustador. Mas por quê? Você como empresário, eu vejo isso em você. A sua sagacidade de todos os dias fazer o que você sabe que tem que fazer, faz com que você acenda. Concorda? Sim, todo tempo, cara. Se você for parar para pensar, né, você tem que estar em busca de projetos novos, você tem que estar em busca de se auto-pressionar e cobrar. Né, eu tenho uma história que eu digo que qual é o diferencial e tal? Tem uma coisa, não é apenas uma coisa, são várias, mas uma que eu posso te dizer. Todo dia, Manuel, de manhã eu me cobro. Rapaz, o que foi que eu fiz até meio-dia? O que foi que eu fiz o dia inteiro? O que foi que eu fiz essa semana? O que foi que eu fiz esse mês? É uma pergunta que eu faço para você, Lucas. Então, quando você tem essa cobrança de ti contigo mesmo, porque o teu concorrente, cara, não é o cara que tem um preço menor do que o teu, uma empresa assim assada, é tu contigo mesmo, né? Quando você se auto-cobra Eu falei no começo da nossa conversa sobre um processo que eu mesmo, né, tive que entrar, e eu entrei como se fosse um momento que tava dando pane na minha cabeça, e eu falei assim, ó, opa, vou buscar um processo de anamnese. Anamnese é quando eu pego, tiro uma pausa e tô ali analisando o que eu quero fazer da minha vida. E em prol disso, o que eu devo fazer hoje? Não amanhã não, tá? É hoje. E aí eu recordo de 2 frases que essas frases são muito conhecidas porque eu cito elas sempre. Eu cito os mesmos livros, eu cito as mesmas frases, porque aqui não é texto decorado. Eu não li, eu vi e vivi. É diferente. Então eu lembro muito de uma frase de Heráclito que fala que o homem, quando ele vai a primeira vez e se banha no rio, quando ele vai pela segunda vez, não é mais o mesmo homem e não é mais o mesmo rio. Essa frase tem um poder tão forte que é o seguinte, irmão. Passou um segundo, eu já não sou a mesma pessoa. Eu aprendi alguma coisa contigo. Quando encerrar esse podcast, eu vou aprender tanta coisa contigo. Eu tenho aprendido, né, na verdade, tanta coisa contigo. Ou você tem aprendido algo comigo, Sempre. ou com o pessoal que está aqui na equipe. Então, a segunda frase é que Einstein fala, que é uma frase simples. A mente, depois que se expande, jamais retorna ao seu tamanho original. É interessante demais que quando eu peguei isso, eu estava mudando de vida. E aí eu fiquei com medo. Né? Foi quando eu fiz o primeiro R$1 milhão na conta. Eu disse, meu Deus, e se eu perder isso aqui? Então, eu fiz essa intensidade para conseguir 1 milhão. Então, vou multiplicar essa intensidade para que eu tenha X vezes esse 1 milhão. E deu certo. Então, a minha mente expandiu. E como a minha mente expandiu, o meu resultado também vai ter que expandir. Isso. Vai ter que ser multiplicado. Eu não posso regredir. Se eu regredir, eu vou estar perdendo tração. Né? E, na verdade, tem uma frase aí que eu não acho legal. Às vezes a gente vai para trás para pegar impulso. Não, você vai para trás, você vacilou, você errou. Errar faz parte, beleza, só não vai aceitar. Eu não aceito errar, cara. Eu sei que eu vou errar, mas eu não aceito. Eu sou chato também, viu? Irmão, se eu errar em alguma coisa, eu me cobro e eu cobro quem fez eu errar. Porque não aceito também, não, tudo bem. Aí, rapaz. Não tá tudo bem, pra mim não tá tudo bem. Eu só não quero fazer igual. Quem me conhece aí da minha família sabe. Não, acontece. Fecha logo, hein? Acontece? Não, comigo não. Eu sou chato. Cara, eu quero saber, que é muito importante nessa nossa conversa aqui, eu sei que você ficava escutando, né, conteúdos, eu sei que você pensava positivo, o negócio da energia quântica aí na sua vida, eu tenho certeza que vem do fundo do seu coração e da sua mente. Sou muito fã da lei da atração. Pronto. E lá quando você trabalhava na Topic, lá na Van, o último dia para uma nova jornada. O que foi que fez tu ter força para mudar uma rotina de 7 anos para outro caminho? Olha que interessante. Esse assunto é um assunto lindo. Eu falo que é um assunto lindo, sabe por quê? Às vezes você se acomoda. Foco nessa frase. Às vezes você se acomoda. Tem gente aqui, ó, que tá acomodado. Eu saí da Topic, né? Eu larguei meu emprego, eu já estava fazendo 5, 6 mil por mês na minha profissão. Eu larguei a minha faculdade
eu estava recebendo já da minha profissão 30 mil, 40 mil por mês. E toda vez que eu larguei, tanto a profissão de cobrador, que já havia sido exercida há 7 anos, como a profissão de aluno, que é uma profissão também aluno, na faculdade de Direito, teve os gatilhos que tiveram, né, gatilhos fortes, que foi o seguinte, vamos lá, no dia que eu deixei de ser cobrador, eu já ganhava 5, 6 mil por mês. E eu só fiquei mais um mês porque o meu patrão pediu, porque eu era um ótimo cobrador. A minha primeira ideia é que você entenda que tudo que você deve fazer, tudo que você for fazer, dê o seu melhor. Porque eu não era remunerado bem. Eu passei 7 anos, comecei com 300 e no final estava recebendo 600 reais por mês. E eu já estava recebendo 6 mil e ainda era cobrador. Por quê? Porque eu tinha medo. Peraí. Vamos lá. Tu ganhava 6 mil sendo cobrador? Não. Ou com outras Na coisas minha em profissão paralelo? já, na minha profissão já. No sim. mercado. No mercado. Então você continuava sendo cobrador, tinha um salário lá De fixo. 600. E em paralelo com isso, nas horas vagas, com o conhecimento que tu adquiriu, estudando, se qualificando, Eu estava fazendo 5, 6 mil por mês. O ponto que eu quero que você enxergue... tu tava amarrado, né? Tava amarrado, sabe por quê? Porque eu tinha medo. Tudo bem, porque não foi também um ano ganhando 6 mil, não. Eu tava com 3, 4 meses ganhando 5, 6 mil por mês. Eu tinha um medo danado de sair de algo que já me acomodava há 5, 6 anos, há 7 anos na verdade, e na outra semana eu saí e eu não ganhar mais os 6 mil no mês. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Perdi a minha estabilidade. Não existe estabilidade para quem ganha 600 reais. Então, meu primeiro momento ali foi medo, Ítalo. Medo de... Nossa, eu tô ganhando, já tava... Eu lembro exatamente que no dia que eu saí, amigo, eu tava com 11.114 reais na minha conta. Eu nunca tinha visto 11.114 reais. 11 mil reais na minha conta. Na época devia ser 20 salários mínimos. Na época era muito, amigo, era muito. Então, a mensagem disso é que é o seguinte, eu ainda fiquei acomodado já, prosperando. Eu ia ficar mais tempo, se meu patrão... Porque eu era um bom funcionário, Tudo que eu faço, eu vou para ser o melhor. Se eu tô lá disposto a fazer algo, eu não vou ser o mediano, não. Eu posso começar mediano, eu posso começar ruim, mas eu tô ali para me tornar o melhor. E é isso que a cada momento, a cada segundo que passa, fica martelando na minha cabeça. Se eu me proponho a botar um negócio, é para o meu negócio ser o melhor. Se eu me proponho a fazer um evento, é o melhor evento. Nada meu é mediano. E é isso que difere eu dos meus concorrentes. Né? Eu chamo muito o meu público de extraordinários, porque eu entendi o que é extraordinário. O extraordinário é além do maravilhoso, é além do bom. O extraordinário é extraordinário. É por isso que todos os dias eu acordo, bom dia extraordinário, porque eu entendi o potencial e o poder que é essa palavra. Então, eu falo muito que eu tinha um foco que era ter uma vida extraordinária, e eu tenho, cara. Eu conquistei isso são 8 anos, há exatamente 5 anos eu vivo uma vida extraordinária. Por que é extraordinária? Vamos lá. Até 2019, eu acordava 5 horas da manhã e estudava até 6h40, 7 horas. Estudava para concurso ou para faculdade. Eu já fazia faculdade, mas estudava para concurso ou faculdade. Porque eu vou contar essa parte de concurseiro também, tá? Então, eu não acordava e não via o dia da forma que eu vejo hoje. Eu ia fazer aquilo porque eu sabia que tinha que fazer. Não fazia nada feliz. Amigo, ninguém gosta de estudar. Ninguém gosta de ler. Se você vier e falar pra mim que você gosta de ler, que você gosta de estudar, gosta de passar 5 horas, 6 horas, 3 horas, 2 horas sentado na porra de uma cadeira, no frente do computador estudando, você tá mentindo. Você não é normal. Você tá mentindo. Ninguém gosta de estudar, não. Agora, você que tá centrado... Eu não sei tu, viu, Manoel? Eu gosto de ir pra beira-mar, fazer uma caminhada, acordar bem, tomar água de coco. Isso aí é o desfrute, né? Todo mundo gosta do desfrute, mas estudar ninguém gosta. Quem é que gosta de acordar 7 horas pra começar a iniciar? Amigo, quando o cara vem falar pra mim, eu amo estudar. Irmão, tá errado. Tá errado. Então você não tá estudando da forma correta. Tá muito leve, né? Tá muito lento. Então eu odiava estudar, mas eu fazia porque eu sabia onde eu queria chegar. Aí por que eu falo que hoje eu tenho uma vida extraordinária? Amigo, eu acordo sorrindo. Porque eu sei que o que eu vou fazer durante o meu dia, né, é algo que eu sempre quis. Eu visualizava, não sabia que ia ter essa vida de
Hoje eu acordei, já corri, já fiz reuniões, estou aqui gravando contigo, aí estou viajando agora. Então tudo isso faz parte de um lifestyle que me torna uma pessoa feliz, próspera e extraordinária. Então, lembra que eu te falei lá no início, lá nas casinhas, eu ia pescar? Uhum. Irmão, eu ia todo dia. Eu ia pescar chorando, porque meu avô falava, bora pescar. Eu ia chorando, porque é péssimo. Então, no meio de tudo isso, existe uma mensagem para quem está aí do outro lado. Você que é empresário, você que está numa jornada de buscar o resultado financeiro, faz essa anamnese que a gente vai conversando aqui, já é a quarta vez que a gente fala sobre isso, né? A anamnese é você se analisar, buscar entender quem é o Paulo, o Roberto, o João que está do outro lado aqui. Quem é? Quem eu sou? Primeiro, você tem que responder quem eu sou. Sabendo quem você é, você vai buscar responder onde eu quero chegar e quem eu quero me tornar. Porque, cara, no meio de quem eu sou até o quem eu quero me tornar, existe um passo a passo que alguém fez e aí você vai ter que ir lá, pegar o que esse cara fez, aplicar na tua vida e com certeza você vai conseguir um resultado semelhante, melhor ou próximo. Não tem erro, né? Inclusive na internet eu tenho esse legado de falar que na internet nada se cria, você pode copiar, pega como exemplo. E bota o teu DNA, né? Se serviu para alguém, amigo, vai servir para você. E bota teu DNA, o teu jeitinho, né? Você concorda com isso? Se serviu para alguém, vai servir para você. Sim, claro. Emanuel, aí tu já tava fazendo 6 mil com a... Aí eu falei, no primeiro... E o pessoal não dizia que era loucura, não? Minha mãe falava que... Primeiro a minha mãe falava assim... Você tá louco? Porque eu mostrava assim, eu comecei 100% como trader, né? Trader é aquela pessoa que pega, abre o gráfico, analisa e faz operações. Só que a minha mãe, ela tinha um pensamento correto. Porque, amigo, eu fiquei conhecido na internet, o cangaceiro ficou conhecido na internet, que existe o Emanuel e existe o cangaceiro. E aí surgiu o canga, vou já justificar. Surgiu transformando R$50 em 200, R$100 em 1.000, R$200 em 5.000. Porque o meu mercado, que é um mercado de opções, você tem a possibilidade de alavancar. A palavra que é alavancar. E eu conseguia porque eu tinha muito conhecimento. Porque lembra que eu falei que quando eu faço algo, eu me torno especialista. Não é à toa que hoje, quando você entra nesse mercado, você tem que passar pelo canga. Tem que passar, é inevitável. É um legado de conteúdo, é um legado de tem na internet, né? Então minha mãe... Hoje tu é referência, pessoal, estuda tal conteúdo de tal pessoa. Na verdade... Falando nisso, você que está nos assistindo, aqui na descrição desse vídeo, tem o link do Instagram, tem o link com o contato que você fala com a equipe do Emanuel, tá bom? Então, se você quer conhecer mais aí o trabalho que ele desenvolve hoje, as consultorias, as aulas e todo o conteúdo e a rede social, aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, amigo, eu falo que quando eu busco fazer algo, eu não quero ser ali o mediano, eu busco arregaçar, né? Então, a minha mãe, ela via que eu passava horas e horas com o celular nessa posição e fazendo isso. Aí minha mãe via o resultado, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei dinheiro foi colocar comida para minha mãe. A gente vê, eu já deixei claro que eu vim de uma família extremamente humilde, né? Uhum. Então, eu lembro que no dia que a minha mente fez assim, ó, então, foi quando um rapaz estava na minha casa, né? Um amigo, perguntou, ô Manu, né? Manu, consegue emprestar R$50? E eu nunca tinha emprestado dinheiro, porque eu nunca tinha. Aí eu, cara, consigo. Aí na hora que eu emprestei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu emprestei dinheiro. Então, na mesma hora, eu também tive outro gatilho, que é interessante que eu vou falar, Ítalo. Eu tinha R$11.114 na minha conta. E eu não sabia que eu tinha. Porque o meu foco já não era o dinheiro, era o resultado. Então eu ia sacando e acumulou na minha conta da caixa R$11.114. E eu lembro como se fosse hoje, que eu não lembrava desse dinheiro. Eu não lembrava do meu resultado, que era um resultado de mais de 2 meses. Tinha lá, R$11.114. E na mesma hora que eu vi, emprestei R$50 pro Cláudio, e ainda tenho aqui 11.050. Amigo, eu fiquei emocionado, sério mesmo, meu coração... Entendi, tu baixou a cabeça ali por 2 meses, né? Mas sabe por que eu fiquei emocionado? Porque se passaram 2 meses e eu não vi dificuldade.
Pela primeira Foi vez natural, né? Pela primeira vez eu tinha pagado o aluguel, que era na kitnet que eu morava, de R$ 3 em dias. Eu só comia salsicha e café e farinha. E eu não tinha dificuldade, tava comendo já melhor, né? Porque era só eu e um irmão meu, né? Que a gente alugou essa kitnet. Então, e eu não reparei nisso, eu não reparei, porque o meu foco era o quê? O crescimento, cara. Eu tava obcecado pelo crescimento. Peguei psicopata, amigo. Louco, Focado, ó. Baixou a cabeça Meu irmão, eu morava com um irmão chamado Romário, né? Ei, só quem é empresário e tem sucesso sabe o que foi que eu disse aqui agora. O cara tem que ser louco, obcecado. Não tem outro caminho, não. De vez em quando eu vou lá e trabalho. Vai. E tem um sensor, tá? Se você não for chamado de louco no meio desse processo, tá errado. Então, Ele sabe que eu boto no grupo assim, ei galera, eu tô com uma ideia assim assada. Aí o cara, não, mas isso aí tu é louco. Se você não foi chamado, se você não foi chamado de doidinho, meu apelido era o doidinho, cara. Tu lá sabe de nada, ele fala, né? Doidinho. Não, e quando eu falava, não, eu trabalho com o mercado financeiro, ó, esse doidinho. Aí eu amava quando me chamavam de doidinho, porque eu ficava muito doido mesmo, eu ficava muito maluco. É desse jeito. Então, esse detalhe aí dos 11 mil, né, reais, foi surreal, porque eu não me importava em gastar, percebeu que eu não me importava em gastar, porque eu poderia ter uma mente escassa, né? pobre. Eu vou gastar. Agora eu vou comprar uma roupa, amigo, vou comprar uma moto. Pronto, mas vamos lá, o que aconteceu exatamente nesse momento, na mesma hora? Eu mandei o WhatsApp pra minha mãe, você tá faltando o que? Ela, meu irmão, tá faltando tudo. Foi com muito orgulho, peguei uma bicicletinha que eu tinha, já tava bem, tá? Já tava bem na minha profissão. Tava com 3, 4 meses consistente. Peguei a bicicleta, fui na minha mãe, eu fui emocionado, sabe? Sabe quando o coração começa a palpitar, feliz? Pô, tô com 11 mil reais, não tinha reparado, eu tô consistente. Na minha profissão, o nome disso é consistência. Eu estou consistente. Mãe, vamos ali comprar comida no Júnior, que é o nosso mercantil lá do lado. Minha mãe, oxi. Aí eu peguei, mãe, aqui ó. Mostrei pra minha mãe o saldo. A minha mãe olhou pra mim, eu olhei pra ela. Aí ela falou, né, eu sabia que ia dar certo. Aí eu expliquei, mãe, isso aqui foi aquele negócio lá que você falou que não ia dar certo. Tá dando certo há 3 meses já. Que óbvio que a minha mãe ia falar que não ia dar certo, porque ninguém nunca viu isso. Eu fui referência no Ceará, fui referência no Brasil, porque ninguém fazia na época. Eu sou um dos pioneiros, né, na área que é operar em opções, né? Então, Ítalo, fomos lá, fizemos uma super compra e gastei R$900 com a minha mãe, mas foi o R$900 mais bem gasto da minha vida, porque enquanto ela pegava, eu lembro que ela ia comprar o macarrão e eu olhava o preço aqui, esse aqui tá R$2,10, o outro tá R$2, vou levar o R$2. Eu disse, mãe, compre o que você gosta. E deu R$900. Fui deixar as compras da minha mãe na casa dela, muito feliz mesmo. E cheguei em casa, eu fiquei ainda mais uns meia hora, tipo assim, sentado num tamborete, falando assim, cara, o que tá acontecendo na minha vida? Porque eu sei que eu sou inteligente, eu sei que sou bom, e eu sei que tá dando certo. Eu não tô fazendo nada de errado, assim, para que eu peque na minha jornada como empreendedor nessa área digital, né? E aí foi onde eu comecei a entender o que é desfrute. Amigo, aí ressalto novamente, eu vim de uma humildade enorme. Então, nesse dia ainda eu não tinha nada, eu não tinha roupa, com 23 anos. Eu não tinha roupa. Porque eu tinha entrado numa loja para fazer compras, né? Liguei para um amigo meu, Matheus, o nome dele. Matheus Prado. Matheus, amigo, qual é a média das tuas roupas aí na tua loja? Eu mandei logo essa. Cara, é baratinho, R$40, R$50. Cara, eu posso ir aí? Fui. Foi a primeira vez que eu comprei 2 blusas, 2 shorts. Aí liguei pro meu padastro e falei assim, ô Geleia, Geleia, eu dou R$10 pra você me empresta sua moto? Aí ele, não, pra quê? Não, eu quero ir em Sobral. E esse dia foi um dia mais especial, que é o dia mais conhecido que meus alunos conhecem, que é uma história muito boa. Você viu que eu já desfrutei no mesmo dia. Paguei comida pra minha mãe, comprei 2 shorts, 2 blusas, e à noite, sozinho, peguei a motinha, botei R$10 de gasolina e fui de Forquilha a Sobral comer, sabe o quê? Picanha. Primeira vez que eu fui comer picanha. Mas eu não fui, né, pra... Tu foi com alguém ou tu foi só? Não fui sozinho. E aí, esse momento, o nome do local é até Picanha e Companhia. Picanha e Companhia lá em Sobral. Cheguei lá sozinho, sentei, não sabia nem pedir. Eu não sabia o que era picanha. Sabia, obviamente, que eu já vi em algum lugar, mas o gosto, né? Eu fui só pra... Porque eu tinha acabado de ver uma mensagem que era assim.
desfrute. Desfrute para você ver a sua jornada. Não tem nenhum significado comer picanha, que eu nem gosto hoje de picanha. Mas eu fui lá só pra dizer, porra, cara, tinha dia que o meu irmão revirava o guarda-roupa pra ver se achava R$2 pra gente comprar salsicha. Hoje eu tô pagando aqui R$67 em uma porção de picanha, tô sozinho. E aí me emocionei, conversei com Deus, falei, cara, só me mantém dessa forma. Eu queria que a minha mente continuasse daquela forma, porque eu vi que se eu continuasse daquela forma, eu ia ter aquele resultado, que era 3, 4 a 6 mil reais por mês, né? Em algo que é renda variável. Então aqui foi o primeiro momento que eu fiz o desfrute, cara. E é incrível quando é realmente desfrute. Exemplo, o tempo passou e hoje o meu desfrute os meus melhores momentos é com a minha família, com minha filha. Sim. Eu nunca estou desfrutando só. Então aqui fica a mensagem do desfrute, cara. Ele demora a vir. Porque se você está desfrutando sem ter resultado extraordinário, tá errado. O desfrute vem quando o teu resultado é extraordinário. E para mim era extraordinário ter o que comer. Eu tenho certeza que quando tu faz uma viagem assim, eu passo por isso, né? Você orgulha, né, Derlan? Você proporcionar aquilo para as pessoas que você gosta, né? É muito importante. O meu maior gatilho de felicidade é a Zoe, né? Que é minha filha, porque ela já nasceu, né? Ela tem 4 anos e eu tenho exatamente 6 anos que eu prosperei de verdade. E ela já desfrutou do bom e do melhor, né? E foi em prol disso que eu, de fato, cheguei aqui. Então ela é uma palhaça, cara. A gente viaja para Paris e ela vai na executiva. É muito engraçado. Sabe aquela matuta? Ela é matuta, só que ela brinca, né? Ela pede 1000 coisas, brinca, deita. Aproveita. Aproveita. Então, eu rio muito, né? Porque ela já nasceu tendo todas as não é regalias, né? Todo o desfrute, né? Que é o que a gente tá falando, na mão dela, né? Hoje ela estuda numa boa escola. Tem boas babás, a mãe dela é surreal, uma pessoa maravilhosa, tem uma boa educação, estuda na melhor escola. Enfim, eu não, cara. Eu tive que fazer milagre com a escola que eu lembro que quando o governo sancionou uma lei que o aluno só entraria na escola de calça, nós não tínhamos calça. Eu fui 1 ano e meio com a calça da minha mãe, que é uma calça de mulher. 1 ano e meio. Eu tava na 7ª, 8ª série. Eu passei 1 ano e meio indo com a calça de mulher. E, tipo assim, isso pra mim, na época não tinha nenhum problema, porque eu queria ir pra escola. Durante muito tempo, na minha adolescência, a gente era os últimos a ir no primeiro dia de aula. Nosso primeiro dia de aula era depois de 1 mês de aula. Porque a gente ficava com vergonha, nunca tinha um caderno novo. Não é porque tinha que comprar caderno, é porque realmente não tinha. Não tinha. E aí muitas vezes a gente juntava folha de um caderno, de outro caderno, fazia um caderno. Mas existem 2 pessoas que deram o gás, né, pra eu me tornar quem eu sou, que é meu pai e minha mãe, que são meus avós. Né? Quando eu comecei a estudar, eu lembro de detalhes que são importantíssimos para minha mente e para moldar quem eu sou. Lá no interior não tinha energia, era na base da lamparina. Na casa do teu avô? Onde eu nasci, não tinha luz, era lamparina. Depois é que surgiu. Né? Depois de. Eu tinha o quê? Já tinha 12 anos. Então dos 7 aos 12 anos não tinha luz. E sempre que eu ia ler mais ou menos ali, num período que eu tava começando a querer gostar de estudar, apagava as lamparinas ali 8 horas da noite. Na minha casa só ficava uma lamparina, que era a minha lamparina. Que a minha avó dizia, não, ele tá estudando. Fica aí mais 1 horinha, 2 horinhas. E na época a querosene era caro. Mas eles... Olha, isso é muito significativo pra mim. Porque meu avô e minha avó diziam, que meus pais, né? Não, ele tá estudando. Ele tá estudando aí, deixa ele estudar mais um pouquinho, deixa ele ler. Entendeu? Então isso é muito significativo. Porque a querosene era cara, todo mundo ia dormir 8 horas, mas eles deixavam... Eles confiaram muito em mim. Eles sabiam que eu ia ser alguma coisa. Porque pai sente, cara. Quem é pai sabe que o filho tem uma áurea ali de coisa boa. Pode ter 20 A minha filhos, filha tem 4 anos e eu sei que ela vai ser uma pessoa extraordinária. Você sente. Eu tenho 20 filhos, mas tem sempre um que é diferente. Então é isso. Eu sempre fui o diferente. Eu sempre fui o doido, cara. E é isso que
que é interessante. Você tá em casa, se te falarem que você é diferente, cara, dá um pulo pra trás aí de felicidade, dá um pulo pra cima, que você... Ótimo. É ótimo. Não, e tem uma história do TDAH, né? É. Tem um TDAH, ótimo, usa essa Ótimo. loucura aí pra... Mete ficha nisso e vai. Então, eu era o diferente. Aí, Emanuel, beleza. Né? Teve essa descoberta e essas experiências novas na sua vida, né? Quando foi que, de fato, você veio pra Fortaleza? Pronto. Em 2020, eu já estava, né? Já tinha prosperado, já estava fazendo uma demanda muito grande de palestra em São Paulo, no Sul, Rio de Janeiro. Então, eu morava em Sobral e era um rolê para poder ir pro voo, né? Porque é 3 horas de distância. É longe, é. Então, foi quando... Então tu ficou um bom tempo lá em Sobral. Fiquei. Tu saiu da cidade de Forquilha e foi pra Sobral. Fui morar em Sobral. Então, só que a minha rotina já tinha pedido para eu não ficar lá. Aí tu já tinha uma casa legal lá, Não, um já apartamento. tava no meu melhor momento, morando no melhor condomínio de Sobral, sabe? Eu já não ficava tão quieto mais porque eu já morava com a minha equipe, porque eu sempre tive equipe. E aí que tá um segredo, a gente vai falar sobre isso. Eu fui um cara que entendi que a internet é um mundo. Hoje, pode ser um empresário, como também pode ser uma pessoa comum. Ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. O dinheiro tá na internet. Não estou dizendo que o varejo, o mercado tradicional não é real, mas eu estou falando que existe uma facilidade maior no digital. Não é à toa que grandes líderes e grandes empresas estão se posicionando fortemente no digital. E eu já tinha entendido isso, que, cara, 400 pessoas passando no meu negócio é difícil. Hoje, por exemplo, eu faço um stories, tem o quê? Tem 20 mil pessoas. Então, existe uma diferença muito grotesca nesse sentido. Então, eu entendi que a internet era a chave para eu enriquecer ainda mais. Por quê? Porque eu tinha conhecimento. Todos os dias era 100, 300, 400 mensagens de pessoas dizendo: cara, quanto é a tua mentoria? Quanto é teu curso? Então, eu falei assim, porra, a galera querem pagar pelo meu tempo, querem pagar pelo meu conhecimento, mas ninguém vem na minha casa. Eles estão pedindo por onde? Pela internet. Foi onde eu já tinha montado a equipe de marketing. Eu sempre fui marqueteiro, amigo. Quem não é visto, não é lembrado. Isso é realidade lá atrás e hoje ainda está se intensificando. A gente vê aí na mudança do Mark Zuckerberg. Era, né? Parecia pouco, low profile. Mas aí de repente hoje o homem tá lá. Cara, Bill Gates produz conteúdo até hoje. Bill Gates. E ele tá muito mais forte nas redes dele porque ele sabe do potencial que é a produção de conteúdo. Tá aí, eu ando com um cara encangado nas minhas costas direto. Lá ele, encangado aqui porque o cara tá a todo momento gravando e as pessoas querem ver como é a vida real. Porque a nossa vida de empresário é massa. Do nada eu vou pegar um voo, agora eu vou lá pro meu sertão, vou chegar lá de helicóptero, o pessoal fica olhando. Então, tá vendo como fez isso? Agora, a gente vai agora. Então você tá entendendo como que é interessante essa questão? As pessoas querem saber como que você vive e depois se perguntam como é que você fez para viver isso. Como é que eu tenho acesso a isso? E o que elas vão querer? Pagar pelo teu tempo, porque elas estão vendo que o teu tempo é escasso e é valoroso e vão pagar muito bem pelo teu conhecimento. Então eu entendi isso lá atrás, sabe? Eu até brincava, né, com o pessoal que morava comigo. Pessoal, eu gastei aqui 3 mil reais, eu fiz 60 mil num dia. Então eu fazia uma racha pra cima, eu vendia 60 mil rapidinho. Por quê? Porque na época eu estava muito bem posicionado. E quem me acompanha, e se você não me acompanha, até sugiro você me acompanhar. Eu nunca encerro o ano, como eu falei, do mesmo tamanho. Eu tô sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo. Nunca mudando, tipo, o meu posicionamento, minha ideologia e o meu propósito. Que meu propósito é o seguinte, né? A gente vai falar sobre o propósito, mas eu vou deixar logo aqui um spoiler. Eu quero pegar o cara que tá com essa visão aqui, ó. Mostrar pra ele que tem isso aqui. E é só isso. O cara tem que seguir um caminho para prosperar. Tem que seguir um caminho para, de fato, transformar a vida dele. E desculpa eu falar, não vai ser da forma tradicional, não. Tem que ser disruptivo, tem que ser maluco, tem que ser obcecado. Não vai ser rápido. Nunca vi você enriquecer em um mês, a não ser que você ganhe na Mega Sena. Só que isso aí é difícil. Mas eu vejo pessoas mudarem de realidade em um ano.
eu vejo. Avançar alguma coisa em Sabe no por quê, período, Ítalo? né? E isso é interessante. Até eu acho que você tem muito disso, né? Pelo pouco que eu te conheço, assim, no sentido de empresário, né? Vamos lá. Você viu que dos 14 até os 23 anos é uma longa jornada? E tem pessoas que têm coragem de dizer que foi rápido. Pra 9 mim. anos. Tem pessoas que têm coragem de dizer que eu cresci rápido. Não, você viu o meu resultado ser rápido. Mas o que eu plantei, você não sabe o que é ter disciplina. Você que fala isso, você não sabe o que é ter disciplina. Você não sabe o que é acordar com vontade de dormir e escolher sentar na porra da cadeira e ficar 2, 3 horas antes de trabalhar. Você não sabe o que é passar horas e horas entre o trabalho e a faculdade, você ter 10 minutos para se arrumar, tomar banho, comer alguma coisa e ir para uma faculdade. Você não sabe. Eu, por exemplo, Chegar cansado e ainda ter que ler alguma coisa. até hoje na minha vida é assim. Eu me tornei atleta, né? Em que sentido? Eu pedalo, corro e nado, né? Estou me preparando agora para o Ironman. Então, eu odeio acordar e 6 horas da manhã tá correndo, 5 horas da manhã tá correndo. Então, eu odeio. Só que a disciplina perde. Porque eu já estou num nível que eu quero agora provar pro meu corpo que a gente é brabo, que a gente é foda. Porque na minha jornada pelo dinheiro, cara, eu esqueci um pouco da saúde até 2021. Foi? Pô, esqueci. Chegou a Nossa, eu passar engordei, mal e passei tudo? mal, ruim, saúde lá embaixo. Então, Comendo mal, sem comendo tempo mal, pra nada, né? mas o bolso cheio, né? Só que isso não faz sentido, não faz sentido. Tudo é Ó, etapa, né? Tudo é empresário ou pessoa que tá aí querendo mais sobre o assunto. Dinheiro e saúde tem que andar junto. Dinheiro e saúde tem que andar junto, tá? Senão depois você vai gastar dinheiro para ter saúde. Faz sentido o que eu tô falando? Claro. Então, é a mensagem que eu passo hoje, O inclusive. cara no leito do hospital, cheio de dinheiro. Eu garanto Sem que se saúde você pra estiver curtir. morrendo agora e tivesse como você, eu quero, você vai viver mais um mês aí, mas é 1 milhão. Você vai dar um jeito de arranjar 1 milhão? Mas por que você não planta hoje? Por que você não... É muito fácil, cara, você ter uma saúdezinha, é só praticar exercício, não tem erro. O nosso amigo Derlan, nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso na saúde. É isso. E hoje tá sendo bem legal o movimento que tá acontecendo na internet, porque você pode ver que a maioria dos empresários entenderam isso. Vocês estão vendo, estão enxergando isso? Os empresários estão tudo buscando a saúde, tipo, de 2 anos. O que tem sucesso de verdade, ele tá sendo referência Mas sabe nisso também. sabe o que eles estão buscando? É um fatorzinho chamado alta performance. Você é brabo, Ítalo, mas você se torna 2 vezes mais potente, 2 vezes mais feroz no que você faz, se você dormiu bem, se você comeu bem, se você não tá inchado, entendeu? Você não tá Então, molão ali, cansadão. A tua né? alta performance ali, irmão, tá lá em cima. Então você vai entregar e vai Águia, entregar. Então, eu até falei agora há pouco que os empresários estão enxergando isso. Você pode ver o movimento que tá acontecendo aí, né? Empresários praticando esporte. Sim, Por exemplo, o Ironman. Eu tô indo fazer Ironman no México justamente porque eu vi empresários fazendo, então eu vou também. No México? No México. Estou me preparando e vai ser sucesso. Eu sei que eu vou conseguir. Então, tipo assim, você botar na cabeça que a saúde tem que estar caminhando ali com o teu objetivo. A questão depois tu vai ter que pausar para poder cuidar da saúde. A pausa Ou então você vai forçada. ser pausado. Ou então você vai ser pausado, tá? A pausa forçada. É. Emanuel, legal. Eu queria agora, nesse momento, conversar com você desse período que você veio para Fortaleza, que você foi para São Paulo. Você disse, não, eu já estava muito bem e tal. Quando foi, de repente, assim, tu olhou e, rapaz, o negócio explodiu aqui. Porque eu tenho certeza que a pandemia deve ter sido bem legal para você, Rapaz, ou não? se eu te falar que No sentido do negócio, né? Claro que a pandemia foi ruim para todos, mas... Na verdade, tem dois digital. pontos fortes aqui que você tem que observar, né? Quando foi que eu vi e disse assim, porra, é isso mesmo. Foi 2 pontos. Primeiro ponto, na pandemia eu lucrei, só na pandemia, mais de 20 milhões de reais. Só no digital, só na pandemia. Pronto, esse é o primeiro ponto. Eu falei, porra, não fiz nada de diferente. As pessoas querem, do nada, enxergar a nossa profissão, que é trader, né? Na época eu só exercia a profissão de trader, não era empresário, investia em outras áreas. Então, só ali eu fiz mais de 20 milhões. Em 2 anos. Outro ponto que fez eu enxergar e falar, porra,
é forte. É quando eu fui preso. Por quê? Porque eu fui preso acusado de estelionato digital e lavagem. Bom, fiquei 5 meses preso, prisão preventiva. Quem entende, entende. Quem não entende, talvez julga, mas eu não me importo muito. Todo mundo sabe da verdade e Deus sabe da verdade também, né? Então, eu fui inocentado desse fator do estelionato. Por quê? Ninguém aceita, cara. Primeiro, tudo isso começa pelo ponto de repente, há 7 anos atrás, o cara tava passando fome. De repente, o cara tem tantos milhões na conta, mostra um lifestyle diferente. Mansão, Então, carros esportivos, né? Viagens. Desde quando eu entendi, lembra da vez que eu fui comer picanha? Uhum. Dali eu entendi o que é desfrute. Então, meu gatilho era comer bem e morar bem. Então, sempre foi top, né? Até hoje eu moro bem e como bem sempre. Então, esse segundo ponto, que é um segundo ponto delicado, que tem pessoas que... mas você foi preso. Amigo, Eike Batista foi preso. E pelo mesmo motivo quase. Em que sentido? Vamos lá. Eu fui preso acusado de lavagem e estelionato digital. O que é estelionato digital? Vou explicar para quem está aqui. Eu vendi mais de 60 mil cursos. Não é possível que não teria um ou dois que dizer, ele prometeu e não entregou. Então, estelionato digital é isso, tá, pessoal? Aqui com certeza tem advogado que está assistindo. 60 mil pessoas. Eu fiz mais de 60 mil vendas. Entende? Então, uma hora ou outra, alguém vai não gostar do que você está entregando. Eu achei que era outra coisa e não é isso que eu quero. Então, é onde acontece denúncia. Várias empresas têm reclamação, não reclama aqui. Várias empresas têm denúncia. Então, chegou... Detalhe, né? Como que eu era o que tinha um lifestyle mais visível, porque eu sempre gostei de Lamborghini, Ferrari, helicóptero, eu amo helicóptero, sempre gostei de mostrar. E aí vem a parte que eu me prejudiquei, que era o seguinte, eu não tinha conhecimento de contabilidade, eu não tinha conhecimento de jurídico, até 2021 não tinha. E o processo de investigação que aconteceu comigo foi realmente de 2021 a 2022, que foi o período pós-pandemia, onde eu fiz aquilo que eu te falei, um resultado surreal, financeiro. E aí fui preso, né, preventivamente. A prisão preventiva é para que haja uma investigação de fato realista, né, para que eu não consiga atrapalhar. Então muita gente não entende, ele foi preso, fez. Não, pesquise. Quem sabe pesquisar... Público, né? Não, quem sabe pesquisar acha facilmente. Né? Quem não sabe, mas vamos lá. Então, eu fiquei muito mal. Isso aconteceu há quase 2 anos atrás, mas tem gente que acha que aconteceu ontem. É interessante, viu, cara? Eu fui preso em dezembro de 2023. E tem gente que acha que foi esse ano, né? De vez em quando aparece um hater, e eu até falei pra você que eu sou fã de hater, cara. Sou fã de hater. E vou já te explicar o porquê que eu sou fã. Então, só recapitulando essa parte, onde foi o gatilho que eu falei assim, porra, eu não sou brabo, eu sou foda. Porque, mano, olha o que aconteceu comigo. Eu fui preso, acusado de estelionato digital e lavagem de dinheiro. Obviamente, repito, quem tá aqui vai saber pesquisar e vai ver que não existe isso. Né? Fui inocentado, fui solto. E com isso, a minha mente falou assim, o empresário que não tem um bom jurídico e não tem uma boa contabilidade se fode pra caralho. Com certeza. Hoje, Ítalo, onde eu mais invisto é na contabilidade e no jurídico. Muito bem. A parte... Eu acho que se tu tivesse tido essa retaguarda como empresário, CNPJ, tudo bem definido, não tinha acontecido? Não, deixa eu te falar o que aconteceu comigo. Amigo, quando você vê todo mês entrando R$1 milhão, você vai se importar com nada, cara. É real. É real, tá? E vamos lá, o empresário que tem aí anos de trajetória vai se importar, mas eu enriqueci em 3 anos, cara. Eu enriqueci em 3 anos, eu não sabia nem o que era contabilidade direito. Eu tinha um contador, eu tinha um advogado, mas não é o que eu precisava. Porque eu trabalho com gente que tá querendo enriquecer. É o pior cliente, cara. O cara que tá ali eufórico, querendo fazer dinheiro igual eu faço, não sabe que eu tenho capital. Eu postava que fazia 20, 30 mil por dia. Eu fazia porque eu tenho capital. Posso me arriscar. É diferente da realidade dele. Uhum. Então, esses 2 pontos foram pontos que me fizeram raciocinar dessa forma. Cara, eu sou foda. E aí, de 2 anos pra cá,
eu venho trabalhando em prol de a gente crescer ainda mais. Pois é, mas se tu acha que se tu tivesse cuidado, eu entendi que foi de repente, né? E Não às foi. vezes o cara nem deixa pra depois o problema. É, Mas se tu tivesse tido essa cabeça de ter o jurídico, a contabilidade, não tinha acontecido? não tinha acontecido. Porque o meu problema, de fato, foi falta de declaração de imposto correto. E não é porque eu estou falando aqui que eu deixei de declarar, não, é porque eu não tinha conhecimento e não fui auxiliado. Pronto, ponto, final. O que de fato aconteceu comigo foi isso. E não foi falta de aviso, porque eu já frequentava boas mentorias, é porque eu era o cara que só delegava. Há 2 anos atrás, eu só delegava. Preciso de um café para o meu escritório. Eu nem sabia qual era a marca de café, alguém trazia, comprava. Então imagine nos outros processos, que é processo de contratação, processo... É chato, é o processo chato que Irmão, a gente não gosta. meu negócio tá comigo há 3 anos aí, ó. Meu negócio era acordar, ia praticar ou correr, ou pedalar. Que olha, eu tenho o que hoje? Tenho uma live. Pronto, é isso. Uma live. Tem um curso, tem uma palestra para dar. É só isso. Então hoje não, hoje tem 2 anos ali que eu tô dentro, Profissionalizou mais, tô né? dentro do meu processo, eu quero saber o que está acontecendo. Irmão, eu só chegava no final do mês e o meu financeiro falava, ó, a gente teve um lucro disso aqui, tá aqui, foi o que você ganhou, beleza. Entendeu? Como Fora essa parte, assim, da preocupação com tudo isso, Emanuel, o que você mais aprendeu com isso? com Com essa a prisão. a prisão? Amigo, se eu te falar, a gente tá lançando agora, eu tô lançando agora um livro sobre isso, né? O nome do livro é Saia da Prisão. Que eu não falo sobre a prisão de cárcere, eu falo sobre a prisão mental. A primeira coisa que eu aprendi, eu tenho uma confraria, né? Até hoje, aqui em Alphaville. Todo sábado tinha de 15 a 20 pessoas na minha casa. Minha casa era uma das casas mais lindas de Alphaville ali, São Paulo, falando de São Paulo, né? E todo sábado tinha de 15 a 20, 30 pessoas tomando do meu vinho, comendo da minha comida, ouvindo a minha música, me abraçando. E o que aconteceu comigo foi uma surpresa. E no outro dia, a mãe da minha filha, que obviamente que ela foi bloqueado tudo. Meu, né? É assim que funciona, né? Ela precisou de 10 mil reais. 10 mil reais. Esses caras que estavam contigo, nenhuma nem atendia. Nenhum, nem atendia. Ela ficou só. Porque nós homens, nós vamos lá e nós matamos o leão, é ou não é? A mulher, ela espera ser protegida. E de fato, como bloqueou tudo nosso e tudo mais, não tinha o que fazer. Ela precisava só de 10 mil reais. Ninguém conseguiu. Aí você fala, mas você não tem muitos amigos. A gente tem. Mas nessas horas todos somem. Todos somem. Por quê? Um negócio que saiu no Fantástico, amigo. E quando sai, eles não querem saber o que você fez, não. Eles querem falar o que mais convém. Julga logo de cara. Se você for pesquisar, aí tá Eu lá. sabia. Influenciador de mercado financeiro dá golpe milionário. Ele só fala o tanto que bloqueia. Aí a galera, bloquearam 10 milhões dele. E de onde que vem esse dinheiro? O pessoal não vê que são 7 anos na internet. 7 anos. E eu, obviamente, aprendi, a primeira coisa foi o seguinte, cara, você nunca tem amigos 100%. Na hora que o negócio acochar... Só vale o que você tem, né? Você ouviu o que eu falei? Todo sábado, durante anos, tinha 15 a 30 pessoas tomando do meu vinho bom, ouvindo da minha música, me abraçando lá na minha casa. Entendeu? É desse jeito. Esse foi a lição que eu peguei com isso, né? A segunda é o seguinte, essa é mais profissional. Irmão, hoje se eu puder deitar aqui e meu contador do lado, é o que eu faria, porque o empresário que não tem contador, que não tem uma boa assessoria jurídica também, principalmente para você que trabalha com serviço para pessoas, o cara tá errado. Então hoje eu invisto muito nas minhas empresas relacionada a uma boa contabilidade e um bom jurídico. Passou quanto tempo preso? 5 meses. Foi mesmo, cara. Muito tempo. Muito tempo, tá? Muito tempo. Porque assim, quando você é preso preventivamente e você é uma pessoa pública que não é política, essa é a minha visão, tá? Pessoal, o negócio anda devagar. A não ser que você solte dinheiro. É minha opinião, é minha visão. Então,
o processo legal, o processo comum, ele demora, cara. Nossa, um HC, um habeas corpus, demora. Tipo, a gente. Tivesse assessoria jurídica, não tivesse demoraria se eu tanto, tivesse né? uma boa assessoria jurídica, eu não tinha nem sido preso. Porque a minha prisão foi preventiva, sabe? Mas por que preventiva? Totalmente rasa, totalmente, sabe? É minha opinião clara e objetiva. Então, eu aprendi muita coisa com essa prisão. Eu me conectei ainda mais. Hoje eu tenho cuidado com o que eu falo na internet, porque eu repito, às vezes eu esqueço de tanto de pessoa que eu Impacta, né? impacto na internet. Uhum. Como eu te falo, amigo, hoje por dia são 20 mil pessoas e eu não sou jogador, não sou cantor, não. E sem Eu sou apelar, um cara sem que negócio de apelação, com negócio de não dancinha, tem, um não boa, tem, né? não faço nada. A não ser mostro o meu resultado e mostro minha vida. Que eu sempre vou fazer isso. Que eu quero fazer com que pessoas entendam que, porra, lembra quem eu era. Eu era o Emanuel. Me tornei o cangaceiro. Virei o canga. Hoje eu mostro mais a minha empresa, né? Que é a CXP Educação, do que o próprio Emanuel e o próprio canga. Eu vou falar já sobre essa sua empresa, né? A CXP, CXP. CXP é de caixa preta. Sabe quando O segredo o tá lá, segredo tá lá né? na caixa preta, né? Então, Legal, é boa uma ideia. empresa que está fazendo muito sentido hoje e a gente está crescendo cada vez mais. É o segundo ano dela e vem sido. Estamos agora indo para um escritório maravilhoso aqui no Ceará. A gente tem outro escritório em Alphaville, está cada vez mais São crescendo. Paulo, em Alphaville, em São É Paulo. Barueri. Porque hoje o nosso propósito maior é realmente fazer com que as pessoas entendam que empreender na internet também é possibilidade. Porque aqui tem duas pessoas que você é muito do empreendedorismo, né, real, daquele, do antigo, né, o que a pessoa tem que ir num negócio e tudo mais. O meu é que você tem que vir até meu perfil e fazer dinheiro. Empreender digital é a minha bandeira, tá? Resultado, né? Emanuel, e tu conhece bem São Paulo? Foi uma boa experiência pra ti? Eu amo. Eu amo. Na verdade, a Vanessa, né, que é a mãe da minha filha, fala o seguinte: pô, você não gosta de Ceará? Eu não gosto do calor, cara. Eu não sei por quê. Eu não gosto do calor. É porque a gente tá sempre bem arrumado, né? Hoje eu tô aqui porque tá no Ceará, mas eu gosto sempre de estar usando um bom blazer. Clima friozinho legal, Mas você né, sabia que cara? tem isso, então, óbvio que eu amo meu Ceará, amo a minha gente, mas eu gosto de São Paulo porque a gente se solta lá, né? Mas eu não gosto do trânsito, amigo. Eu não dirijo, não, né? Sempre tem alguém que dirige pra mim, mas eu sou péssimo com o trânsito. Aí tu gosta de São Paulo, né? Eu gosto de São Tu Paulo. pretende morar lá de novo? Cara, com toda sinceridade, eu não vejo necessidade. Não vejo mais. Por quê? Eu fui pra São Paulo pra me conectar. Conectei, realmente é real, aquilo tudo que você vê em Alphaville Barueri, Todo mundo massa. tá lá, né? É realmente aquele ecossistema. Mas você se conecta uma vez, se você não for interessante, você é eliminado. Não que eu fui eliminado, é porque eu vi que é muito raso. Poxa, eu tinha um estilo de vida lá caríssimo pra você manter. E eu tenho o mesmo resultado aqui, cara. Com custo Então, bem de mais início menor, foi né? de um custo, tipo, 3 vezes menor, bem reduzido. Então, é até um gatilho para quem acha que a Alphaville é tudo aquilo. É tudo aquilo. Mas no momento que você se tornar obsoleto, você é eliminado. Rápido. Te elimina igual rato. E aqui você se mantém referência, você se mantém relevante. Sim, e tipo assim, eu também mudei a proposta do meu negócio. Né? Meu negócio hoje é educação. Educando você a entender sobre finanças, sobre mercado, sobre empreendedorismo, né? E também tem uma realidade massa, que, por exemplo, eu moro na região de Alphaville aqui no Ceará. O Ceará por completo está cada vez mais conectado também. Está sendo como se fosse Alphaville Barueri lá em 2015. Tá muito forte, por exemplo, ó, aqui eu e você, dois empreendedores, né, que estão se conectando. A gente sabe o ecossistema que tá acontecendo em Fortaleza. Muita gente se conectando. Isso tá legal. Tá legal. Há 3 anos atrás não tinha, não. Não, O era pessoal menos. tá cada vez mais dizendo assim, pô, não tem necessidade de eu ir lá pra longe me conectar com o empresário e tal. Você que está assistindo, Fortaleza é o principal PIB do Nordeste. Fortaleza é que tem mais habitantes, né, do Nordeste também. É uma cidade pulsante aí, principalmente, né, no mundo dos negócios, muito forte, né? Apesar de tudo.
vou induzi-los ainda mais. E é a beira-mar mais linda que tem, viu? É bom Eu já fui em toda a beira-mar que existe no Brasil e fora do país. Não existe uma mais linda que a beira-mar de Fortaleza, cara. É legal demais. Manuel, nesse momento da nossa conversa, eu quero lhe dar esse presente, tá? Pra você botar na sua mesa. Legal. Pode abrir. Amo. Canequinha. Tomar um café, um chá. Não sei você, mas eu sou viciado em café, viu? É, né? Eu gosto do cafezinho. Aí Gostei, amigo. Obrigado, você viu? lembrar aí do nosso bate-papo, do cowork aqui, da nossa empresa. Como eu queria te dar esse planner. Show de bola. Pedir aqui pra equipe. Sei que botar. você é digital, rápido aí no gatilho. Muito bom. Mas eu tenho certeza que vão sair bons projetos. Isso aqui vai ser usado, hein? Vai ser usado isso aqui, hein? E também, Emanuel, quero dar para você, né, um exemplar aqui do meu livro, que é A Era das Empresas Enxutas e Lucrativas. Nossa, amigo, vai ser uma honra eu estar lendo isso aqui, tá? Aí eu espero que você Eu sou um cara, amigo, que eu dou muito valor para quem tem conhecimento para passar. Sabe, quando eu sou aquele cara que tiver 2 idosos, eu vou sentar só para ouvir a história dele, porque a gente aprende alguma coisa. Sempre. Isso é na vida normal, mas é na vida também dos negócios. Eu gosto de ouvir. Porque você tá mais tempo que eu. Só a sua empresa aqui tá desde 2001, amigo. Então, Muito o tempo. que você tem pra passar pra mim não é brincadeira, tá? Claro, eu Assim agradeço. como eu tenho muita coisa pra gente conversar sobre digital e Claro, é etc. o nosso primeiro contato, eu espero que a gente tenha outros, né? Você quer o marca-texto? Show de bola, vou usar tudo. Vou fazer a dedicatória já para você, né? Emanuel, e nesse momento, né? Primeiro agradecer a sua Eu que agradeço. presença aqui, a sua disponibilidade, sua humildade de estar aceitando o nosso convite, de estar aqui conosco. Nesse momento eu queria que você desse, né, as considerações finais, aí, uma mensagem para quem de repente está numa transição de carreira, de repente a pessoa ali estava num mercado que há 10, 15 anos era bom, mas que as coisas mudaram e de repente ele está meio triste, depressivo, perdeu o emprego e acha que é o fim do mundo, perdeu a empresa, acha que é o fim do mundo. E a gente sabe muito bem, eu, você e muitos que nos assistem, que não é bem assim. Sempre tem um conhecimento a mais, sempre tem a virada, porque o gostoso é a virada, cara. O bom é a virada, né? A volta por cima é gostosa demais. A volta por cima é gostoso demais. Cair e levantar, bater na poeira é a melhor sensação que você tem. Se limpa aqui, opa, tô de volta. Tô de volta, meu. Então, a mensagem é sua, tá? Como eu disse, aqui na descrição desse vídeo tem o site da empresa do Emanuel, as redes sociais, o link para você entrar em contato com a equipe dele, tá bom? E na rede social você vai ter acesso a muitas coisas mais, né, Manuel? Ó, amigo, a mensagem que eu tenho, lembra até um pouco do título do teu livro, que é o seguinte: a minha mensagem é enxuta. Você tem que parar, quem tá aí em casa, tá? Se você tá num momento, talvez, de desacreditar no processo que você está passando e de achar que o resultado que você está tendo é esse resultado para sempre, você tem que parar, desacelerar, tira 1 dia, 2 dias para você se conhecer. É isso mesmo que eu estou falando. Tem pessoas que não se conhecem. Tem pessoas que são leões enjaulados e não sabem que são leões. Se sentem gatinhos. O que você vai fazer? Você vai parar. Vai traçar, realmente traçar onde você quer chegar. Na sua empresa, no seu negócio ou na sua ideia de negócio. Você fazendo isso, você vai se conhecer, ver a sua potência e vai enxergar o seu alvo. Não tem como você chegar em um lugar sem saber onde você quer ir. Então esse processo de anamnese, de autoconhecimento, foi disruptivo para mim. A partir daí você também tem que lembrar que você não pode viver para os outros a vida dos outros. Você tem que saber se o que você quer é realmente de coração. Também tem que lembrar que ninguém nasce sabendo. Sempre você vai ter que buscar o conhecimento em um lugar. E a maneira mais fácil de você adquirir o conhecimento é tentando fazer o que a pessoa que faz o que você quer fazer fez. Que é o exemplo. Se alguém fez, não é que tem fórmula secreta, mas existe o caminho. Tanto no digital, como no varejo, no negócio qualquer, vai haver um exemplo. E o exemplo tem o passo a passo. Beleza? É só focar. O objetivo, é claro, você que decide.
Você disse aí várias vezes, né? O cara se autoconhecer, né, Manuel? Saber É seu isso, ponto cara. fraco, seu ponto forte. Amigo, quando alguém fala pra mim, na verdade ninguém fala, porque quem me conhece não tem coragem de falar, que eu não vou conseguir, eu dou uma risada. Dou uma risada que se eu não souber, eu aprendo ali em dias. Não é que eu vou aprender em dois. Não, ninguém aprende tão rápido, mas eu aprendo e volto sorrindo da mesma forma. Você nunca deve, desconfiar ou talvez desacreditar de alguém sem você conhecer ela. Eu sou obstinado, cara. Tipo, obstinado. E já não é mais em prol do dinheiro, não. O meu é em prol de legado. Quando um negócio é legado, cara, o dinheiro, ele vem por consequência. Mas o que é difícil mesmo é você construir um legado. Muito bem, muito bem. Parabéns, Emanuel, pela história, cara. Muito bom bater um Espero papo que a com você, gente- amigo. Muito Espero que a gente bom. possa ter outros momentos juntos. Muito interessante saber de onde você veio. E mais interessante ainda saber, tão jovem, o tanto que ainda tem pela sua Fico feliz em vivência você aí. me chamar de jovem. Bem 32 jovem, cara, anos. muito novão, tem muita coisa ainda Show de bola. pra superar e crescer, cara. Parabéns. Pra cima. E é isso. Muito obrigado, você ficou conosco até agora na nossa conversa. Tudo é feito com muito carinho. Espero que você tenha gostado aí da trajetória do Emanuel, inspiradora. E até o próximo episódio aí do nosso Giro de Negócios. Valeu, tchau! Eu vou te apresentar a Giro Coworking, especialista em endereço fiscal. Nossa sede fica aqui em Fortaleza, no bairro Joaquim Távora, localização privilegiada e estratégica, próxima a vários pontos comerciais e repartições públicas. Aqui no Coworking também realizamos o gerenciamento e recebimento de todas as suas correspondências e encomendas. A contratação do nosso serviço de endereço fiscal é 100% online e zero burocracia. Em até 15 minutos é possível concluir todo o processo e já disponibilizamos toda a documentação que você precisa para abrir e ou atualizar o seu CNPJ. Você empresário que ficou interessado e quer saber mais, clique agora mesmo nesse link abaixo e fale conosco.